meus prezados amigos e companheiros de existência terrena. Apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que publica de 2 em 2 meses o Jornal Espírita Allan Kardec e a Revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que já tivemos a oportunidade de exibir no vídeo. E hoje nós apresentamos aqui o tema, que é a mediunidade. Mas antes da apresentação propriamente do tema, consultamos aqui o nosso e-mail e constatamos 2 perguntas de uma senhora. Ela pergunta: o Espiritismo é uma religião ou uma seita? Esta é a primeira pergunta. Gostaríamos de esclarecer que o Espiritismo não é uma seita, é uma religião. Quando se fala em religião, pensa-se logo que é uma igreja, com seus dogmas, com seus rituais, com seu culto exterior, com milagres, com sobrenaturais e coisas do tipo, com dízimos, idolatria, casamento religioso, batismo com água, sacerdócio organizado e líderes e pastores. O Espiritismo não é nada disso. O Espiritismo é religião porque une todos os homens entre si pela fraternidade e liga ao mesmo tempo todos os homens a Deus. E a bandeira que o Espiritismo ostenta e balança bem alto é a bandeira da humildade e da caridade como chaves da salvação do homem. E se alguém perguntar se o Espiritismo, já que é uma religião, não é uma seita, por que o Espiritismo não está na Bíblia? Na Bíblia não está o nome Espiritismo. Na Bíblia, ou a Bíblia, é um verdadeiro viveiro de fenômenos espíritas, que o Espiritismo explica dentro das leis da natureza. Vejamos que os profetas do Velho Testamento, todos eles eram médiuns. Quando se fala em profecia, fala-se necessariamente em mediunidade. Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que a Bíblia fala de Moisés. Moisés era um médium vidente, auditivo, que ele escutava os espíritos, ele via os espíritos, que ele era um bom médium vidente, e a revelação, que foi a primeira de Deus à humanidade, veio através da mediunidade de Moisés. E essa lei, que é a lei moral, que ainda hoje se constitui um farol para iluminar os caminhos da humanidade, são os 10 mandamentos da lei de Deus. Vieram esses mandamentos dos espíritos superiores, que Moisés chamava de Jeová, que Jeová não era Deus, Jeová era o guia espiritual do povo hebreu e guia espiritual do próprio Moisés. Esse guia espiritual, que era o espírito puro, protetor do povo hebreu, aparecia a Moisés. Periodicamente, esse espírito se apresentava a ele, falava com ele pessoalmente, como uma pessoa, na forma de uma pessoa humana. Logo, Moisés era médium. Algumas pessoas até que dizem que Moisés proibiu a mediunidade,
ou seja, proibiu a manifestação dos mortos. Já dissemos em programas anteriores que Moisés proibiu a manifestação dos espíritos que eram evocados pelos médios com fins lucrativos, com finalidades puramente materiais. E havia esse abuso naquela época. Aí Moisés, para corrigir esse abuso, baixou um decreto proibindo que se evocasse os mortos. O Espiritismo sempre proibiu a evocação dos mortos com finalidades também de fins comerciais. Sempre condenou a mediunidade mercenária, comercializada. O Espiritismo não aprova isso. Não vamos condenar o Espiritismo por uma prática que o Espiritismo também condena. Não é? Os espíritos, para serem evocados, eles não precisam ser evocados, porque eles estão ao lado das pessoas, estão ao lado de nós. E se somos médiuns, nós sintonizamos com esses espíritos, os bons e os maus. E vemos também uma parte na Bíblia sobre a médium de Endor. A médium de Endor, ela recebeu a visita do rei de Israel. Ele foi para lá falar com ela, camuflado, que ia fazer uma guerra no outro dia, ou dias depois, e precisava ele estava com muito medo dessa guerra que ia fazer. Ele tinha certeza que iria morrer nessa batalha. E foi consultar a médium de Endor, ela e os sequazes dele, os seguidores dele. Só que a médium, ao receber, viu que ao lado dele estava o profeta Samuel, morto há muitos séculos. E então ela perguntou o que ele queria. Ele disse que queria algumas informações do mundo espiritual. E ela então descobriu logo ao próprio rei que estava ali presente o espírito do profeta Samuel. E o que é que ele diz? O rei perguntou, ela respondeu que ele e os filhos morreriam na batalha. E isso ocorreu. A Bíblia não fala que é o Satanás. A Bíblia não fala que a médium era uma empresária da mediunidade. A Bíblia não diz que o espírito que se comunicou, que era o espírito de Satanás. A Bíblia diz que foi o espírito de Samuel. Ora, se Samuel se comunicou, por que outros espíritos não podem se comunicar? Então Moisés, ele teve razão em proibir a mediunidade, uma mediunidade mercenária, comercializada. Mas ele próprio era médium, vidente, audiente, psicógrafo. Ele tinha esse tipo de mediunidade. E era mais um médium de materialização. Os espíritos se materializavam quando ele fazia sessão mediúnica. Logo, a Bíblia não condena a mediunidade. A Bíblia é um celeiro de mediunidade. Paulo, o apóstolo, e os demais apóstolos, e os discípulos, eles curavam através de mediunidade. Os espíritos incorporavam neles e praticavam as curas, que se chama hoje no Espiritismo, as curas mediúnicas. Então, meus amigos, meus companheiros, e até a nossa companheira que fez a pergunta, o Espiritismo, com o nome de Espiritismo ou de doutrina espírita, não consta e não está registrado na Bíblia. Mas os fenômenos espíritas estão lá. E o Espiritismo explica como fenômeno milagres, as curas que Jesus fez, as curas que os apóstolos fizeram, que Paulo fez também pela mediunidade, não eram milagres, não era coisa do sobrenatural, não era nada disso. Era apenas pela mediunidade que os apóstolos e os discípulos, de uma forma geral, faziam as curas pela mediunidade. E o próprio Moisés, ele determinou que fossem inauguradas lá em Israel escolas de mediunidade, que avisavam a ele que havia médium mercenário, mas havia também outros médios, Edá e Medá, que eram médios elevados e que não cobravam dinheiro pela prática mediúnica.
E Moisés, então, confiando nesses médios, e ele próprio era médio, então ele determinou a abertura, a fundação de escolas mediúnicas lá em Israel. Tudo isso está na Bíblia. E então nós chegamos ao final de mais um programa, que hoje o tema foi mediunidade na Bíblia. Voltaremos a esse tema em outros programas, em outras oportunidades. Muito obrigado a todos e muita paz para todos e até outra oportunidade, se Deus quiser.